Então Davi e o povo que estava com ele ergueu a sua voz e chorou, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas. Irmão, que choro, que desespero. Irmãos, às vezes na vida existem provações grandes que a gente passa. Provações grandes. Provações que talvez a gente não tenha como racionalizar na hora. E a gente talvez se desespere da vida, chore e clame. E a Bíblia, ela mostra vários homens que passaram por provações. Provações diferentes que talvez eu e você não conseguiríamos suportar as provas que eles passaram. Por exemplo, Deus talvez nunca vai colocar a prova de Jó em mim e em você. Porque a prova de Jó foi a prova de Jó. Deus provou Jó. Jó perdeu tudo que tinha, bens materiais. Jó perdeu até mesmo a sua dignidade. Jó perdeu a sua saúde. Jó perdeu tudo que ele tinha. Talvez Deus não tenha hoje essa prova para muitas pessoas. Foi um caso singular e específico para Jó, mas foi a prova de Jó. Deus prova pessoas. Também tem a prova, irmão querido, de Abraão. Talvez você passe por prova, mas não assimilar de Abraão. Porque o que é que Deus falou com Abraão? Abraão esperou 25 anos para ter um filho. E quando Abraão teve o filho, Deus falou assim: eu quero esse filho seu. E aí Deus provou Abraão. E durante 3 dias ele andou para sacrificar o seu próprio filho. E ele foi obediente de tal forma que ele colocou o filho no altar e foi fazer o sacrifício do menino para Deus. Ele ia fazer de tal forma que Deus falou: Abraão, não faça isso. E aí Deus providenciou um cordeiro na hora. Mas Deus provou Abraão, para ver se Abraão amava de fato a Deus mais do que o filho que agora ele tinha ganhado na velhice. Deus manda provas para nós. Deus talvez não vai provar a mim e a você como provou José. Por quê? José foi provado como? De 11 irmãos que ele tinha, todos os 10, a maioria vendeu ele para o Egito. Lá no Egito ele foi traído, ele foi enganado, mentiram com o nome dele, fizeram uma difamação contra ele, ele foi preso injustamente. Depois lá ele ficou mais 7 anos preso naquela cadeia, sofrendo injustamente. Irmão, José passou 13 anos de provação e de muitas lutas. Talvez ele não vai fazer isso comigo e com você, mas existem algumas provações que talvez você esteja passando, que é diferente da de Jó, que é diferente da de Abraão, que é diferente da de José, mas que é uma provação que você está passando. Deus não vai te permitir a prova de Jó, porque talvez você desespere da vida e diga assim: eu amaldiçoo meu Deus e eu morro mesmo, não preciso nem alguém falar para mim. Ou talvez, se Deus falar assim, lhe pedir um filho, ou lhe pedir alguma coisa de valor, você não passe na prova e não tenha coragem de fazer isso que Deus falou com Abraão. Talvez, se você passar pela prova de José, você vai negar o Senhor, ou vai se desviar do Senhor, ou vai blasfemar do Senhor. Então Deus, Ele sabe a provação que cada um de nós podemos enfrentar e vencer. Porque a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que Ele é fiel, Ele não prova além do que nós podemos suportar. Ele sabe o seu limite, Ele sabe até onde você suporta e aguenta. E talvez hoje seja a última prova que você vai passar nessa área, porque Deus talvez esteja levantando um escape para você nessa noite. Davi estava diante da sua provação talvez máxima depois da perseguição de Saul, e ele não sabia que era a última prova. Ele não sabia que era a última prova que Deus estava fazendo. O que ele iria fazer agora na última prova? O que ele iria fazer diante desse cenário? As mulheres foram levadas, os filhos foram levados, as casas foram queimadas, os soldados chorando, todo o povo chorando, e mais um agravante: o povo da cidade estava querendo apedrejá-lo. O texto é muito claro, irmãos. No versículo 6 vai dizer assim: Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo. Porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Ou seja, o povo estava culpando Davi da prova que ele estava passando.
A prova que estava acontecendo na cidade de Ziclague, na verdade, eles estavam dizendo, foi Davi o culpado, a culpa é de Davi, a culpa é dele, porque ele é que está trazendo maldição para essa cidade, é ele que está sendo o pivô dos problemas. E Davi ficou mais angustiado ainda por conta daquelas provas que estavam dizendo que ele era o culpado. Uma angústia muito grande. O que Davi iria fazer diante de um cenário desse? O que Davi iria fazer diante de uma situação dessa? Irmãos, a questão não é a gente passar prova, a questão é o que nós fazemos quando estamos na prova, como nós agimos, como nós nos comportamos, como nós pensamos na hora da prova. É isso que vai ser determinante para você enfrentar a última provação. Como você se comporta na hora da prova? Como Davi se comportou na hora da prova? E aqui a gente vai tirar algumas lições importantes. O povo estava querendo apedrejar Davi, o povo estava chorando e culpando Davi. E o que Davi fez? O texto mostra, mas Davi, primeiro, Davi se reanimou no Senhor. O texto mostra, no versículo de número 6, no finalzinho. Mas Davi se reanimou no Senhor, em algumas versões, e Davi se fortaleceu no Senhor, e Davi buscou forças no Senhor. Várias versões vai dizer, mas a ideia das versões é, ele buscou força em Deus, ele buscou energia em Deus, ele buscou renovação em Deus, ele buscou força no Senhor, ele se refugiou no Senhor. Irmão, eu aprendo aqui a primeira lição: na hora da prova, na hora das dificuldades, na hora do choro, na hora das acusações, na hora da luta, busque se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Busque força em Deus, irmão querido. Busca força em Deus, renove essas forças em Deus, busque a Deus, se debruce diante de Deus, ore a Deus, fale com Deus, mas não deixe de renovar as suas forças em Deus. O problema é que tem muita gente que na hora da provação, ao invés dele se buscar a Deus, dele se renovar em Deus, dele se revestir em Deus, dele buscar conforto em Deus, dele buscar consolo em Deus, dele buscar força em Deus, dele buscar energia em Deus, ele abandona Deus. É momento de você se fortalecer no Senhor. Aleluia. Busca força no Senhor, irmãos. O tempo de hoje é um tempo de muitas lutas e provações para muitas pessoas em várias áreas, mas poucos estão buscando força no Senhor, força em Deus, força no nosso Deus Todo-Poderoso. O Salmo de Davi, no Salmo 18, ele vai dizer assim: o Senhor é minha força, o meu baluarte, minha torre forte, o meu alto refúgio. Invocarei ao Senhor, o Deus da minha salvação. Quem você tem buscado, irmão? Busque a Deus na hora da prova, busque ao Senhor. Davi fez isso, ele se renovou em Deus. Eu não sei como aconteceu isso, mas ele renovou a sua força, o seu vigor em Deus. Louvado seja Deus. Depois o que ele fez? O texto mostra, Davi disse a Abiatar, que era o sacerdote em vigor da época, o sacerdote, filho de Amileque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou ao Senhor. Segunda coisa que Davi fez na hora da prova, ele consultou a Deus, ele falou com Deus. O povo no desespero, culpando Davi, criticando Davi, chorando, angustiado. E Davi não, renovou a força em Deus e depois foi buscar direcionamento de Deus. Irmãos, isso aqui é tremendo. Na hora da provação, meu irmão querido, busque direcionamento de Deus, busque orientação do Senhor, consulte ao Senhor. Na época Davi, era o costume da época, era consultar Urim e Tubim, que eram duas pedras que ficavam um do lado direito, um do lado esquerdo do sacerdote, e também consultar algum profeta, consultar um sacerdote, fazer um sacrifício, alguma coisa desse tipo. E ele pediu aqui a estola sacerdotal, que era justamente essa parte, essa indumentária do sacerdote. Pediu a estola sacerdotal para consultar o Senhor, para consultar a Deus, para querer saber o que Deus quer dele nesse momento de luta e dificuldade que ele está passando. Irmão,
Busque direcionamento de Deus, meu irmão, não se desespere. Deus está no controle de tudo, Deus está na gestão de tudo. Ele governa o universo, Ele governa todas as coisas, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, Ele tem o domínio de todas as coisas, em todas as situações. Ele é soberano, nada foge do controle dEle. Pode ter fugido do meu, pode ter fugido do seu, pode ter fugido de algumas pessoas, mas de Deus não fugiu. Ele sabe o que é melhor para você. Consulte ao Senhor, meu irmão, consulte ao Senhor. Louvado seja Deus. Ele consultou ao Senhor. Na época era uma coisa muito específica consultar ao Senhor. Tinha que ter a estola sacerdotal, Urim ou Tubim, ou um profeta. Mas hoje, para consultar ao Senhor, é muito fácil. Poucos querem pagar o preço, mas é muito fácil. É só você orar, falar com Deus, meditar na sua palavra, que você vai ter resposta de Deus. É só você vir à igreja, ouvir a palavra de Deus, que vai direcionar a sua vida, direcionar a sua história. É só você prestar atenção ao que Deus está falando, porque Ele está falando com o seu povo, e o seu povo muitas vezes não está observando. Consulte ao Senhor, irmão, na hora da prova. Consulte ao Senhor na hora da dificuldade. Consulte ao Senhor, Joabe, na hora da provação. Consulte ao Senhor, meu irmão Valmir. Consulte ao Senhor, irmã Marli. Consulte ao Senhor, irmão Lucas. Consulte ao Senhor. Consulte ao Senhor na hora da provação, que você vai saber o que fazer na hora certa. E Deus é um Deus que, quando nós consultamos, Ele responde. O texto mostra que Davi falou com o Senhor a seguinte pergunta: devo perseguir esse bando? Davi não ficou uma hora orando. Davi fez uma oração só. Senhor, uma pergunta: eu posso perseguir o inimigo que roubou a minha família, roubou os meus filhos, saqueou minha cidade, levou todas as riquezas que nós tínhamos? E Deus respondeu, o Senhor respondeu no versículo ainda 8: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Deus garantiu para Davi: pode ir atrás dos inimigos, porque eu vou dar vitória para você. Pode perseguir o inimigo, que você vai alcançar. 3 dias eles estavam à frente de Davi, mas Deus falou: pode perseguir o inimigo, porque eu vou dar a vitória para você. Irmão, quando você consulta ao Senhor, por mais difícil que seja o que você está para enfrentar, Deus, se Ele confirmou, se Ele falou, se Ele respondeu a sua oração, irmão, vá na fé, vá na certeza, vá na convicção que Deus vai responder e vai te dar a vitória para a glória de Deus. Aleluia! Davi fez o que Deus falou para ele no versículo 9. Então Davi partiu, ele e 600 homens que eram os aliados de Davi, porque ninguém faz nada sozinho. Davi tinha 600 homens que eram os seus fiéis, os seus leais, que matava, que morria por Davi, e eles enfrentavam gigantes e destruíam por causa de Davi. Foram com Davi para receber a vitória lá naquela região onde eles estavam acampados. Irmão, o que eu quero dizer para você é o seguinte: Davi não sabia que era a última prova dele, mas ele se comportou de uma forma, aleluia, que agradou o coração de Deus, que Deus se agrada, que Deus ama, que Deus gosta, de tal forma que Deus deu a Davi a vitória, e ele conseguiu receber, pegar de volta a sua família, pegar de volta seus filhos. Foi mais ou menos assim. Diz que Davi estava com seus 600 homens caminhando, e diz que encontrou um egípcio caído, desmaiado, e diz que um dos soldados de Davi trouxe ele, deu comida, deu alimento, e depois que ele estava renovado, Davi falou: você sabe onde estão os amalequitas que levaram as mulheres, os homens da região de Ziclac? Ele: sim, nós estávamos lá, nós entramos no sul de Judá, nós entramos lá em Ziclac, nós roubamos muita coisa, mas eu adoeci, o meu Senhor me abandonou aqui, e se você não me matar, eu falo onde eles estão. Davi falou: eu não vou te matar, e ele ensinou onde o povo estava. Olha que coisa tremenda, irmão. Deus botou aquele homem ali naquele local, naquele momento, para ajudar Davi a encontrar aquele bando que estava fugindo, aleluia, para não ser encontrado. Irmão, quando Deus direciona as coisas, quando Deus fala, Deus coloca pessoas no teu caminho,
Deus coloca pessoas na tua história, na tua trajetória, que vai ajudar você a ser abençoado e abençoada. Por mais que Deus respondeu, eu acho isso lindo, por mais que Deus respondeu para Davi, vai que eu vou fazer você receber essa vitória. Teve alguém para ser usado, para direcionar, para ensinar onde Davi estava. Deus poderia ter falado, Davi, eles estão em tal lugar, mas Deus não falou. Deus, ele age por princípio. Alguém tem que ser usado para fazer a coisa acontecer. E aquele egípcio ajudou Davi a encontrar o local. E Davi lutou das 6 horas da tarde, né, o crepúsculo da tarde, até o outro dia. E ele foi vitorioso, irmão. Vitorioso. Vitorioso. E eu tenho certeza, irmão, que nessa noite Deus tem uma vitória grande para você. Hoje é o último culto do ano de 2021, praticamente. Amanhã já é a transição. Então eu quero dizer para você, irmão, talvez hoje esse último culto de quinta-feira para você seja o dia em que Deus separou algo espiritual para abençoar a sua vida, sua trajetória para a glória de Deus. Davi voltou vitorioso, cheio de riquezas, ouro, prata e tanta coisa, porque essa foi a última prova de Davi antes dele ser contemplado com vitória naquela região. E aqui eu quero pegar com você, se você puder, abrir comigo, olha, em 2 Samuel, no capítulo de número 2, versículo de número 2, 2 Samuel 2, vamos ler do 1 em diante. Está escrito assim: depois disso Davi consultou o Senhor dizendo, devo ir a alguma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu, vá sim. Davi perguntou, para onde eu vou? Para onde eu devo ir? O Senhor respondeu, para Hebrom. Davi foi para lá, levando consigo as suas 2 mulheres, Ainoá, a Jezreelita, Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi levou também os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e eles ficaram morando na aldeia de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Isso aqui, irmão, é só para você entender que foi a última provação de Davi antes dele ser coroado rei na cidade de Hebrom, que era na época a capital de Judá. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você, meu irmão, hoje, nessa noite, eu vou insistir contigo isso, que Deus está dizendo para você que hoje é o último dia de uma prova que você estava enfrentando. E que depois dessa provação, Deus vai te colocar em um outro nível, em uma outra posição espiritual, em uma outra posição, em alguma área da sua vida. Deus está fazendo alguma coisa hoje neste lugar na sua vida, para a glória de Deus. Aleluia. O que você tem enfrentado? O que você tem enfrentado esse ano todo, que parece que não se finda, não finaliza, não acaba, não para? Hoje pode ser o último dia dessa prova para você, porque Deus é fiel. Mas será que você hoje está agindo como Davi? Você está sendo, primeiro, buscando força em Deus? Será que você está buscando consultar a Deus? E será que você está buscando fazer a vontade de Deus? Porque Davi buscou força em Deus. Davi ele consultou a Deus e depois ele agiu conforme Deus direcionou. Se você hoje, irmão, sair daqui entendendo essas 3 verdades, você deve buscar força em Deus, que você deve buscar consultar a Deus e que você deve agir conforme detalhadamente Deus te direcionou. Hoje Deus está estancando alguma provação que estava prejudicando a sua vida e a sua família, o seu ministério, eu não sei, mas alguma coisa Deus está fazendo nesta noite, para a glória de Deus. Amém, irmão? Se coloque de pé nesse momento, querido, eu quero orar com você. Debaixo dessa palavra eu quero orar por você. Eu não sei como você está, mas eu quero crer que Deus nessa noite vai fazer essa palavra ser aplicada à sua vida. Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero que nesse momento você apresente aí essa provação que você tem vivido, essa provação que você tem vivenciado. O texto bíblico que eu citei até um pouco mais cedo, 1 Coríntios 10, versículo 13, vai dizer assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento para que vocês possam suportar. Aleluia. Apresente ao Senhor, irmão, essa prova que você tem passado. Talvez essa prova não tenha somente um ano, talvez essa prova tenha mais de um ano, talvez essa prova tenha até mais de 2 anos. Mas eu quero dizer para você que hoje Deus está dando um basta pelo poder da sua palavra. Aleluia. Oh Espírito Santo, eu apresento minhas provações, minhas lutas, as dificuldades, as barreiras, os obstáculos, as barreiras da nossa comunidade, as barreiras e obstáculos dessa igreja. Meu Deus, as lutas e as dificuldades de cada membro, de cada congregado dessa igreja, de cada ministério, de cada pessoa que aqui visita e que aqui congrega. Meu Deus, essa palavra é do teu trono para nós, Senhor, e nós queremos aqui, Pai, profetizar no nome do Senhor Jesus, aleluia, que hoje algumas coisas estão sendo finalizadas na vida desse homem, na vida desta mulher. Oh Senhor, na área da saúde, o Senhor está dando um basta. Na área sentimental, Deus está dando um basta. Na área ministerial, Deus está dando um basta. Na área, aleluia, oh aleluia, Deus está dando um basta hoje em alguma coisa na sua vida, irmão querido, que está te incomodando há tanto tempo, provas e lutas, aleluia, na família, e você fala: meu Deus, minha família, Senhor, tenha misericórdia. É luta esse ano todo pela minha família, é luta esses tempos todos pela minha família, pelo meu esposo, pela minha esposa, pela minha filha, pelo meu filho, pela minha vida espiritual, pelo meu ministério. Meu Deus, quando é que isso vai parar? Talvez você esteja no desespero, como os homens que estavam com Davi, chorando, angustiados, até mesmo culpando A, B ou C, preocupados, tentando achar um culpado. Mas Deus está dizendo para você: filho, filha, se você se fortalecer no Senhor, se você consultar ao Senhor e se você agir conforme Deus te direcionou, aleluia, Deus está hoje dizendo para você: a última prova que você passou nessa área, Deus deu um basta. Oh, rabachande covinebe assuderébia, aleluia. Oh Espírito Santo, nós oramos, Pai, porque cremos que o Senhor haverá de fazer esse milagre acontecer na vida do teu povo, na vida da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos, aleluia. Irmão, levante a sua voz com fé aí agora, irmão. Nós somos o povo da fé, nós somos o povo da autoridade. Nós não somos o povo, meu irmão, que cremos em madeira, em pau, em pedra. Nosso Deus não é de pedra nem de pau. Nosso Deus é um Deus vivo. Ele está nessa noite, neste lugar. Não subestime quantidade de pessoas. Não se limite por isso. Pense no grande Deus que está nessa igreja, que está aqui agora falando com você. E você precisa acreditar que tem algumas coisas que Deus está dando um basta a essa prova. Alabaxanderébia, arabacantenébia. Apresente ao Senhor, irmão, com fé, enquanto nós adoramos ao Senhor, porque eu tenho certeza que Deus vai nos dar a vitória pelo poder da sua magnífica palavra. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Apresente aí, irmão, ao Senhor com autoridade, com fé. Deus tremendo, aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Tu és santo, Senhor,
Oh Espírito Santo, Tu estás aqui, Jesus. Tu és santo. Toda prova tem um final. Toda provação tem um final. Não tem jeito. Por mais dura, desafiadora, avassaladora que seja a prova, ela tem um final. Se você olhar o caso de Jó, ele perdeu tudo, saúde, reputação, tudo como eu falei. Mas no capítulo 42 diz assim o texto: e Deus virou o cativeiro de Jó, e o seu último estado foi melhor do que o primeiro.
Deus finalizou o tempo da provação na vida de Jó. Aleluia! Da mesma forma, Deus fez com José. José passou 13 anos de luta, mas na hora, irmão querido, aleluia, que Deus usou o faraó e disse assim: chama esse rapaz que diz que interpreta sonho, traz ele aqui. Aquele que estava barbudo, dentro de um cárcere, sofrendo há tanto tempo, injustiçado. Deus levantou num dia, preparou tudo, fez a barba, colocou uma roupa nova, arrumou a vida dele, deu uma esposa, colocou ele como o governador do Egito, mudou a vida de José naquele momento. Deus é o Deus que muda tudo. Da mesma forma Deus fez com Davi, um homem que vinha 10 anos sofrendo, perseguido, dificuldades, lutas, provações, sem saber onde ia dormir, sem saber em quem confiar, luta e luta e luta. Deus falou assim: meu filho, essa é a última. Quantos recebem, irmão? Amém? Essa palavra? Amém. Deus está hoje abençoando sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós cremos nessa palavra, nós cremos naquilo que o Senhor fala, meu Deus, porque o Senhor é fiel. Meu Pai, toda prova tem um fim, toda provação tem um basta. E talvez para alguns aqui, Pai, o Senhor está dizendo que é a última prova, que o Senhor permitiu que ele passasse nessa área. Meu Deus, e nós aqui, Pai, queremos crer que o Senhor vai fazer com que nós entremos em 2022, meu Deus, com novas expectativas, meu Pai, com novas maneiras de pensar, com novas dificuldades, mas são novas. As antigas Deus nos fez vencer, as antigas passaram, eis que faço novas todas as coisas. Oh Deus, nós cremos nessa palavra. Faça algo novo na vida do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Que essa luta passe, que o Senhor nos dê vitória, em nome de Jesus. Nós declaramos isso nesta igreja, nós declaramos isso nesse ministério, nós declaramos isso na família do meu irmão, nós declaramos isso na empresa, no trabalho dele, nós declaramos isso, meu Pai, na vida espiritual, emocional. Nós declaramos, hoje o Senhor deu um basta, e a vitória foi estabelecida para a glória de Deus. Quantos acreditam? Aplauda ao Senhor Jesus, irmão. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo, e que Deus derrame chuva de bênçãos sobre sua vida. Amém, meus irmãos amados. Queridos, nós já estamos finalizando esse culto, mas louvado seja Deus, porque Deus é fiel e bom. Esse mês de quinta-feira foi um mês assim muito abençoado, como sempre, e nós somos gratos a Deus por tudo. Olha, nós estamos aí na campanha para ajudar as pessoas. Nós temos aqui algumas coisas já para nós levarmos amanhã, né, para nós darmos ali para a prefeitura, para eles fazerem a distribuição, ajudar nesse sentido. Mas você que pode, com alimento, com roupa, com sandália, enfim, com tudo isso, traga aqui para a igreja. Amanhã tem culto, traga também, que a gente vai abençoar outras pessoas, outras vidas, porque as pessoas estão precisando receber o braço estendido da igreja do Senhor, porque eu sei que cada um aqui ajudando, a gente pode fazer muito para o reino de Deus. Amém, queridos? E para você que está aqui amanhã, 10 horas, 22 horas, a gente vai estar aqui. Eu creio que alguns irmãos não vieram hoje para o culto, justamente porque vai ter culto amanhã, e eu sou igrejeiro, eu gosto de culto, gosto de igreja, então não tem como abrir mão de culto. Mas amanhã vai ter culto de novo, e vai ser bênção, 22 horas, tá bom? E domingo a gente continua, vai ser o primeiro culto do ano. Que bênção! 2022, irmão, você já percebeu como passou rápido esse ano? Não sei se é percepção só minha, mas parece que passou assim, uma velocidade. Até outro dia, irmão, eu me lembro do último culto antes da pandemia, dia 15 de março de 2019. Irmão, já tem, vai fazer agora em março 2 anos dessa aprovação, né? E eu creio que Deus está finalizando esse negócio, e Deus está nos levando para novos tempos, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Graças a Deus. Faça assim com a sua mão para nós finalizarmos esse culto debaixo da bênção de Deus.
Aleluia, glória a Deus. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado nesse tempo. Meu Deus, somos felizes porque somos cristãos. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida e por isso nós somos gratos, Senhor. Meu Deus, que o teu grande amor possa abundar em nosso coração, que o grande amor de Deus, que a gloriosa paz e que as doces consolações do Espírito de Deus seja com toda a igreja. E o povo de Deus diz: amém. Vá na paz de Cristo, querido, que Deus te abençoe em nome de Jesus.